Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Hoje o assunto da aula é a matéria do primeiro ano, as aplicações das leis de Newton. Uma matéria bem legal que vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios do primeiro ano, os exercícios do plano de estudo doutorado. Vamos ver a matéria da semana 4, beleza? Então venha comigo para a gente aprender essa matéria. Semana 4, ele fala da segunda lei de Newton, as aplicações da segunda lei de Newton. Existe uma relação entre a força resultante e a aceleração. Aqui tem uma tabela da resultante das forças e da aceleração. Primeiro valor, 1.600 newtons e a aceleração igual a 2. Quando eu tenho um valor da resultante de 2.400 newtons, a aceleração adquirida é de 3 metros por segundo ao quadrado. Quando tem um valor de 800 newtons, a resultante das forças, a aceleração é igual a 1. Vocês podem ver que o valor ele é proporcional. Se eu dividir 1.600 por 2, eu obtenho 800. Se eu dividir 2.400 por 3, eu também obtenho 800. Então, o valor da resultante dividido pela aceleração é um valor constante. Então, nós temos que a força resultante dividido pela aceleração igual a 800, que é um valor constante. Ou a força resultante é igual a 800 vezes a aceleração. Assim, a segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde a força resultante é a somatória de todas as forças presentes, é dada por Newton, a massa é quilo e a aceleração é metros por segundo ao quadrado, onde Fr é a força resultante, m é a massa e A é a aceleração. Em relação à segunda lei de Newton, aqui no bloco podemos observar a presença de uma força resultante. A aceleração ela tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. Um outro exemplo, um corpo que a força resultante é para baixo, a aceleração também vai ser para baixo. Ela tem a mesma direção e o mesmo sentido. Assim, a resultante das forças que atuam em um corpo e a aceleração a que ele foi submetido possuem mesma direção, mesmo sentido, como podemos observar acima. A força resultante e a aceleração têm mesma direção e mesmo sentido, e as intensidades, tanto da força resultante dividido pela aceleração, são diretamente proporcionais, sendo a massa dele a constante de proporcionalidade. Então, se eu dividir a força resultante pela aceleração, iremos achar uma constante de proporcionalidade, que é diretamente proporcional, que é o valor da massa. Em relação à aplicação das leis de Newton, da segunda lei, temos como exemplos os elevadores. Vamos analisar várias situações dos elevadores. Primeiro, um elevador subindo ou descendo com velocidade constante, ou em repouso. Então, aqui temos um elevador. As forças que estão presentes são a força normal que está apontando para cima, que é uma força de contato da superfície do material com a superfície do elevador. Temos a força peso, que é uma força de interação entre dois corpos, ela sempre aponta para baixo, ou seja, uma força de atração da Terra. A velocidade é constante, pois ele está subindo ou descendo com velocidade constante, ou ele está em repouso, então a velocidade é igual a zero. Pela segunda lei de Newton, temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como tem velocidade constante ou a velocidade igual a zero, nesse caso a aceleração é igual a zero, pois não tem variação da velocidade. Assim, normal menos o peso é igual a zero. Então, a força normal vai ser igual à força peso nesse exemplo, quando o elevador está subindo ou descendo com velocidade constante, ou ele está em repouso. Com velocidade constante, não se tem aceleração. Assim, a força resultante, que é o Fr, ele é igual a zero. Assim, a força normal menos a força peso é igual a zero. Temos que a normal é igual à força peso. Tranquilo? O segundo exemplo, um elevador subindo em movimento acelerado ou descendo em movimento retardado. Lembrando que movimento retardado é quando você está freando, quando o objeto está sendo freado. Quando o elevador está subindo com aceleração, então o vetor aceleração ele está apontando para cima. E quando ele está descendo
A velocidade dele está para baixo, mas ele está freando. Então a aceleração é para cima. Assim, o vetor força resultante, ele também aponta para cima. Como nós temos no objeto uma força normal para cima e uma força peso para baixo, como a resultante das forças tem que dar para cima, a força normal vai ser maior do que a força peso. Assim, a força resultante, que é a somatória das forças presentes no objeto, é igual a massa vezes aceleração. A normal menos o peso é igual a massa vezes aceleração. Passando o peso para o outro lado, assim vamos ter que a normal é igual o peso mais a massa vezes aceleração. Nesse exemplo, a normal é maior do que o peso. Nessa situação, quando o elevador está subindo com movimento acelerado ou descendo com movimento retardado, podemos observar que o corpo ele tem uma impressão que ele está mais pesado. Ele faz uma maior compressão na balança. Assim, a aceleração A aponta para cima, o vetor aponta para cima. Assim, a força resultante, o FR, também aponta para cima. Então, a normal ela é maior do que a força peso. O terceiro exemplo, um elevador subindo em movimento retardado, ou seja, velocidade para cima, mas ele está freando. Então, a aceleração para baixo, ou descendo em movimento acelerado. Esse exemplo podemos observar aqui. O elevador está descendo com movimento acelerado, então o vetor está apontando para baixo, o vetor aceleração, ou ele está subindo com movimento retardado, ou seja, subindo freando. Então a aceleração é para baixo. Como a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, então a força resultante vai estar apontando para baixo. Assim, a força peso menos a força normal vai dar a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como a força está apontando para baixo, o vetor resultante da força vai estar para baixo. Então a força peso ele é maior do que a força normal. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. As forças que estão presentes no corpo é o peso menos a normal, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, manipulando essa equação acima, vamos encontrar que a normal é igual o peso menos a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a normal é menor do que o peso. Nesse exemplo, quando o elevador está subindo em movimento retardado ou descendo em movimento acelerado, quer dizer que o corpo, o objeto, está fazendo uma força menor de compressão em cima da balança, pois a normal é menor do que o peso. Tem-se a impressão de que o objeto está mais leve, pois ele faz uma menor compressão em cima da balança. Assim, a aceleração A aponta para baixo, então o vetor aceleração aponta para baixo. Nesse caso, a força resultante Fr também aponta para baixo, pois a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, a força-peso, que também está apontando para baixo, ela tem um valor maior do que a força normal. Último exemplo do elevador, vamos falar do elevador caindo em queda livre. Isso acontece quando é cortado esse cabo de sustentação. Quando isso acontece, o corpo cai em queda livre. Assim, a aceleração com que ele cai é a aceleração da gravidade. Então, como a aceleração está apontando para baixo, ele cai com a aceleração da gravidade. Vamos analisar as forças que estão presentes. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a aceleração é igual a g, vamos substituir no lugar do a o g. Então, a força resultante é peso menos a normal é igual a massa vezes a gravidade. Porém, a massa vezes a gravidade é o próprio peso do corpo. Então, peso menos a normal é igual ao peso. Passando esse peso para esse lado e manipulando a equação, obtemos que a normal é igual ao peso menos o peso. Peso menos o peso é igual a zero. Nesse caso, a normal é igual a zero. Quando o elevador está caindo em queda livre, não existe compressão em cima da balança. É como se o corpo estivesse solto. Assim,
Em queda livre, tanto a caixa no interior do elevador quanto o próprio elevador ficam sujeitos apenas à aceleração da gravidade. Dessa forma, não há mais compressão entre as superfícies e a força normal passa a ser nula. Nesse caso, não existe mais compressão entre as superfícies e a força normal passa a ser nula quando o elevador está caindo em queda livre. Um outro exemplo, uma outra aplicação das leis de Newton, da segunda lei de Newton, é o plano inclinado. Aqui podemos observar que existe um plano com uma certa inclinação, um ângulo θ, em relação à superfície. Esse exemplo desse plano inclinado, verifica-se que ele possa ter sido utilizado no Egito Antigo, quando as pessoas que estavam trabalhando na construção das pirâmides pegavam esses blocos e, com a utilização desse plano inclinado, eles levavam o bloco da base até o topo da pirâmide. Dependendo das características desse plano inclinado, que ele pode ter ou não a presença do atrito, fica mais fácil a movimentação desses objetos. Então, vamos analisar as situações do plano inclinado. Suponha que um objeto esteja apoiado sobre um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação horizontal seja igual a θ. Então, as forças que estão atuando sobre o bloco são a força-peso, a força que aponta para baixo, porém, essa força-peso ela não está perpendicular ao plano, ela tem uma certa inclinação. Ela está apontando para baixo, porém ela tem uma inclinação com o plano. Também temos a força normal, que é perpendicular à superfície do plano. A força normal é uma força de contato entre a superfície e o objeto. E se tiver a força de atrito, é uma força no sentido contrário à tendência do movimento. Se o objeto está se movimentando, tem uma força contrária que impede esse movimento, que é a força de atrito. E pode ter o atrito dinâmico, que o objeto está se movimentando, ou o atrito estático, quando o objeto está parado. E vamos analisar essas situações no plano inclinado. Agora, detalhando novamente essa figura com o plano inclinado, com a força normal, com a força-peso e com a força de atrito, podemos observar que a força-peso, devido à sua inclinação, ela tem uma componente no eixo x, que vamos chamar de P de x, e uma componente no eixo y, que vamos chamar de P de y. Então, as componentes da força-peso em x e em y. Primeiro, devemos analisar qual que vai ser esse ângulo entre a força-peso e o P de y. Podemos observar que o ângulo de inclinação é θ. Aqui nós podemos observar que temos um triângulo retângulo. O ângulo da base vale θ. Depois temos o ângulo alfa e aqui 90 graus. Então, esse ângulo alfa, devido a uma propriedade da matemática, podemos observar que esse ângulo aqui, ele também vai valer alfa, que é o ângulo entre o P e o eixo P de x. Como aqui vale 90 graus, esse ângulo aqui vale θ. Então, o ângulo entre P e P de y, ele vale θ. De posse desse valor, desse ângulo, vamos calcular as componentes da força-peso em x e em y. A componente da força-peso em x é o P de x. Ele vai ser igual a P vezes seno de θ, pois, como o P de x está longe desse ângulo θ, então, fazendo seno e cosseno, vamos descobrir que o P de x é igual a P vezes seno de θ. E a componente do peso em y, o P de y é igual a P cosseno de θ, pois, como ele está próximo do ângulo P de y, então ele está cossando o ângulo, está próximo. Então, o P de y é igual a força-peso vezes o cosseno de θ. Beleza? Assim, pela segunda lei de Newton, vamos analisar as forças que estão presentes no eixo y. No eixo y temos a normal e temos o P de y. Então, pela segunda lei de Newton, a somatória das forças em y é igual a massa vezes aceleração. Porém, como no eixo y o móvel não se movimenta no eixo y, então a aceleração é igual a zero. Então, quais são as forças que estão presentes no eixo y? P de y menos a normal é igual a massa vezes aceleração. Porém, a massa vezes a aceleração é igual a zero.
Assim, o P de y é P cosseno de θ. Substituindo o P de y por esse valor, obtemos que P vezes cosseno de θ menos a normal é igual a zero. Passando a normal para o outro lado, obtemos que o P cosseno de θ é igual a normal. Beleza? Agora, vamos achar as componentes de x da força-peso. Então, quais são as forças que estão presentes no eixo x? É a força de atrito e P de x. Vamos analisar duas situações, quando o corpo está parado e quando o corpo está em movimento. Então, pela segunda lei de Newton, a somatória das forças em x é igual a massa vezes aceleração. No primeiro momento, vamos analisar o corpo que está parado. Então, se ele está parado, não tem aceleração. Então, a aceleração é igual a zero. Então, quais são as forças que estão presentes em x? É o P de x menos a força de atrito, que vai ser chamada de estática, que vai ser igual a zero. Então, o P de x é o P seno de θ. P seno de θ menos o coeficiente de atrito estático vezes a normal. A força de atrito estática é dada pela fórmula coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, P de x menos a força de atrito estática é igual a zero. Então, temos que P seno de θ menos coeficiente de atrito estático vezes a normal é igual a zero. Passando esse valor para o outro lado, vamos achar que P seno de θ é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Nesse caso, o móvel está parado. Então, nós temos o atrito estático. Se ele está parado, não tem aceleração. Então, o P de x ele é igual à força de atrito estática. A força de atrito estática é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Substituindo o P de x, que vale P seno de θ, e a força de atrito estática é μ estático vezes a normal, vamos achar quando o bloco está parado que o P seno de θ é igual a μ estático vezes a normal. Beleza? Agora vamos analisar as forças que estão presentes no plano inclinado no eixo x, só que o móvel está em movimento, ou seja, temos aceleração. Aqui temos as componentes da força-peso em x e em y. O peso em x, que é dado pela fórmula P de x é igual a peso vezes seno de θ, e as componentes do eixo y. P de y é igual a P vezes cosseno de θ. Então, pela segunda lei de Newton, vamos analisar as componentes da força em x. Relembrando que as forças que estão presentes, a força de atrito, que agora vai ser a dinâmica, pois o móvel está se movimentando, e o P de x. Pela segunda lei de Newton, nós temos que somatória das forças em y é igual a massa vezes a aceleração. A somatória das forças em x é igual a massa vezes a aceleração. Temos que o P de x menos a força de atrito dinâmica é igual a massa vezes a aceleração. Então, temos que o P seno de θ, pois P de x é P seno de θ, menos a força de atrito dinâmica é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? O móvel está em movimento, então nós temos o atrito dinâmico. A força de atrito dinâmica é o μ dinâmico vezes a normal. Então, nós obtemos que o P seno de θ menos a força de atrito dinâmica é igual a massa vezes a aceleração. Beleza, meus amigos? Então, voltando do exercício anterior, estamos analisando a componente em x das forças. Então, nós temos que o P seno de θ, que é Px, menos a força de atrito dinâmica, é igual a massa vezes aceleração. Pois o P de x é P seno de θ. Então, substituindo aqui, no lugar do P de x, então temos P seno de θ menos a força de atrito dinâmica. Lembrando que a força de atrito dinâmica é μ dinâmico vezes a normal. Substituindo esse valor na força de atrito dinâmica, obtemos que o P seno de θ menos o μ dinâmico vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração. Porém, a normal é igual ao P de y. Então, obtemos que a massa vezes a gravidade, que é o peso, vezes seno de θ menos μ dinâmico vezes P de y é igual a massa vezes a aceleração.
Só que o P de y é o P cosseno. Substituindo aqui então na equação, no lugar de P de y, vamos colocar P cosseno. Então, analisando essa equação, substituindo os valores e verificamos que a massa está presente nos dois lados. Então, vamos cortar a massa. Assim, obtemos que o valor da aceleração para o plano inclinado, quando temos uma força de atrito, é dada pela fórmula. A aceleração é igual a gravidade vezes seno de θ, menos μ dinâmico vezes o cosseno de θ. Então, o valor da aceleração vai ser esse. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.